Dia a todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui agora. Nesse momento eu estou aqui em Belém. Eu moro em Brasília, mas eu estou em Belém. Daqui a pouco eu vou participar de um encontro de anciãos. E para mim é uma alegria sempre poder atender a igreja e por esses meios remotos a gente pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, né? E eu fico muito feliz com as iniciativas que existem hoje, como essa, como da Sala 57 e outras salas também que surgem por aí, procurando conectar pessoas nas primeiras horas do dia, que não deixa de ser uma espécie de igreja onde a gente se reúne para a gente se fortalecer mutuamente. Então, para mim, é uma alegria estar com vocês. Qual é o tema que eu vou conversar um pouco com vocês aqui agora? Eu sempre procuro, como pastor, descobrir as necessidades que nós temos. E andando de um lado, andando para o outro lado, existe um desafio muito grande hoje. E que desafio é esse? O desafio que nós temos hoje, amigos, é que vivemos em uma sociedade que é muito difícil você ser puro de coração. É muito difícil. Porque a pureza de coração hoje, ela está sendo bombardeada em todos os sentidos para que você viva numa sociedade que não busque a Deus, que não viva pureza no casamento, que não viva pureza nos seus relacionamentos. E o tema que eu gostaria de falar para vocês hoje é pornografia. Pornografia, tá certo? Antes, porém, eu quero convidá-lo aqui a abrir sua Bíblia, tá bom? No livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Aqui em Mateus 5, Jesus vai falar sobre o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, ele vai apresentar talvez o sermão mais poderoso de Jesus, porque ele vai falar nesse capítulo número 5 até o capítulo número 7 sobre o que é ser cristão. E ele começa falando o seguinte, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como é que começa esse sermão? Esse sermão começa falando sobre a condição que o ser humano está. A maior luta do ser humano é contra ele mesmo. E Jesus Cristo começa o seu sermão falando sobre humildade. Por quê? Porque veja bem, porque as primeiras palavras, o primeiro sermão, Jesus vai falar de humildade, porque o contrário da humildade é o orgulho. E o orgulho é o pai de todos os outros pecados, tá? O orgulho, a autossuficiência, o ego, o desejo da satisfação própria é praticamente o pai de todos os outros pecados. Porque o ego é o que domina o ser humano. Então, diante de uma realidade como essa, a gente se pergunta, né? Quantas vezes o nosso coração pode nos trair? Então, hoje, um problema, quando a gente fala de das tendências, foi citado logo no início aqui, o livro Nação Dopamina. Inclusive, nesse livro se fala de algumas experiências de pessoas que sofreram de vícios sexuais. A gente percebe que o nosso maior desafio, amigos, é cuidar da nossa mente e do nosso coração. E às vezes você pode passar por isso e pode conhecer alguma pessoa que esteja passando por isso dentro da própria igreja. E a gente percebe o seguinte, como a gente vai lidar com a situação tão difícil como essa. Eu vou aqui tentar compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu me ver aqui. Só um instante, por favor. Compartilhar a janela. Ok. Só um instantezinho. Não sei se é por aqui.
Está aparecendo aí na tela de vocês? Está aparecendo, mas eu estou vendo aqui a reunião. Ah, só reunião, né? Tá, deixa eu Tá ver em aqui. lucro. Espera aí, só um instante, tá? Deixa eu ver aqui se é por aqui. É para ter uma flechinha, pastor, um quadradinho com uma flechinha apontando. Ah, agora eu acho que vai ser mais fácil agora. Talvez seja esse aqui. Correto agora, tá aparecendo onde tá? Agora sim. Tá vendo? Tá vendo o Isso, título aí? muito bom. Apareceu. Ok, então vamos lá. Então, olha só. Hoje nós vivemos numa sociedade, amigos, que as pessoas procuram muito relacionamento. Só que esses relacionamentos, muitas vezes, ele está assumindo mais uma característica muito de natureza virtual. E essa procura por virtual e esse isolamento ao mesmo tempo real está provocando novos comportamentos, novas atitudes em muitas pessoas que nós líderes, que nós pastores, que nós homens precisamos ter algumas considerações. Então, todo ser humano ele procura relacionamento e intimidade, porque Deus nos criou assim. E dentro dessa sociedade que procura relacionamento e intimidade, às vezes nós podemos entrar em experiências que muitas vezes, como eu disse no início, o nosso próprio coração pode nos trair. Você tem uma ideia sobre esse tema de pornografia? Ele é tão sério que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa se perguntando o seguinte: nós deveríamos falar de pornografia ou deveríamos falar de outro tema mais sério? E nos Estados Unidos, as pessoas, principalmente homens, responderam que o tema mais sério a ser tratado é a reciclagem do lixo é muito mais importante do que falar de pornografia, para você ter uma ideia, né? Agora, uma pesquisa aqui no Brasil foi feita por esse canal de televisão para adultos, né? E essa pesquisa está no G1. E foram feitas várias perguntas sobre as características de uma pessoa que é viciada em pornografia, quais são os grupos que estão envolvidos, a faixa etária também. E isso aqui é impressionante. Pergunta: consumidores de pornografia no Brasil. Homens são maiorias que assistem esse tipo de conteúdo. 76% homens e 24% mulheres. Mais uma pergunta aqui interessante. A maioria das pessoas que vivem hoje com problema de pornografia, eles estão entre os 24 anos, 25 anos e 34 anos, tá? Ou seja, 25 anos e 34 anos. Mais uma pergunta que me chamou também a atenção é que a maioria das pessoas que estão envolvidas com a pornografia, elas são pessoas que estão dentro de um relacionamento. Ou seja, são casadas ou têm namoradas, né? É interessante que uma pesquisadora, né, diz o seguinte: o tema vai fazendo cada vez mais parte do cotidiano das pessoas, muita gente falando sem tabu. O perfil de status pornô, que conversa sobre isso na mesa de bar, que gosta de mostrar que sabe, que entende do assunto, é interessante porque mostra evolução, diz a pesquisadora, né? As pessoas estão mais abertas a falar sobre o tema sem vergonha, e isso é bom. Agora, a pergunta é, dentro da estrutura, dentro da forma, dentro da dinâmica que Deus criou o sexo, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, ele é saudável, ele é salutar, ele produz o bem-estar? Vamos continuar aqui com algumas considerações. Lá fora, no mundo lá fora, não pense que todas as pessoas são unânimes e pensam da mesma maneira, como se a pornografia fosse algo bom, como se fosse algo saudável, ainda que essas pessoas não tivessem uma expressão, uma fé cristã. No site do UOL, falando sobre Viva Bem, o colunista André Aran disse o seguinte: vício em pornografia afeta a vida sexual e vida mental. E como identificar isso? Ou seja, existem prejuízos por isso. Por quê? Porque tudo aquilo que foge do padrão que Deus estabeleceu, ele vai gerar prejuízo. Essa cantora, a Billie Eilish, ela ficou muito conhecida
com a música da Barbie, né? No finalzinho do filme, existe uma reflexão e ela é a cantora, uma jovem cantora, muito conhecida internacionalmente. E ela fala sobre a dependência da pornografia que ela teve muito cedo, muito cedo. Embora a faixa etária que você pode encontrar aí é uma faixa etária um pouco mais madura, né? De 25 a 34 anos, aqui você está encontrando uma faixa etária de uma experiência muito triste, muito nova. E ela fala na BBC News Brasil sobre aquilo que ela passou, como a pornografia afeta o cérebro e atos sexuais de jovens. Ela tem uma música que chama Made Fantasy, e nessa música ela fala justamente sobre o desejo que o homem tem, que a mulher tem, sobre pornografia e os efeitos que isso pode acontecer em sua própria vida. Agora, veja o que ela diz sobre quando começou essa sua experiência e os efeitos que trouxeram depois que ela começou a praticar a pornografia. A cantora norte-americana de 20 anos disse em uma entrevista recente que pornografia é uma desgraça e relatou ter sido exposta a imagens violentas e abusivas quando começou a consumir esse tipo de conteúdo apenas aos 11 anos de idade. Isso é muito sério, muito sério. Por quê? Porque hoje os dispositivos eletrônicos, eles estão acessíveis a todos. E hoje as pessoas, por terem acesso a esse tipo de conteúdo, barato ou de graça, faz com que o controle, especialmente de pais em relação aos filhos, esteja completamente perdido. Ela afirmou o seguinte, que o próprio cérebro dela foi destruído por assistir esse tipo de filme, ou esse tipo de conteúdo. E ressaltou que muitas dessas produções distorcem os limites do que é considerado normal durante os séculos, o sexo incluindo o consentimento. Aqui, logo no início, foi citado essa autora, que é Annie Leibken. Ela é psiquiatra e ela é especialista em pessoas que sofrem algum tipo de vício. E ela diz o seguinte: internet e aparelhos digitais portáteis promovem aumento de todos esses domínios, fazendo com que a pornografia de hoje se torne mais abundante, mais acessível, mais potente, com mais novidades do que a pornografia do passado e, portanto, mais viciante. Isso quer dizer o quê? No passado, se consumia por revistas, depois com canais de televisão, com programas que passavam mais ou menos na madrugada nos canais abertos, que eram programas mais ou menos sensuais, mas que levavam pornografia, e hoje existem os dispositivos eletrônicos que já não têm mais limites. Nesse livro, infelizmente esse livro ele não foi traduzido para o português, o autor, que é Gary Wilson, ele fala do efeito que a pornografia é capaz de fazer no seu cérebro, ou seja, é droga, tá? É uma droga. E essa droga, você sabe que droga, pessoas que sofrem com problemas de vícios precisam ser tratadas. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que nós, principalmente nós líderes, devemos ter uma percepção de não tratar esse problema da pornografia só em um aspecto espiritual. Ele também merece ser tratado como saúde mental. Tá? Então, a gente tem que fazer uma abordagem correta, um diagnóstico equilibrado para perceber que não se olha uma pessoa com uma condição como essa apenas de um ponto de vista espiritual. É óbvio que a parte espiritual é a base de tudo, mas uma pessoa que sofre, porque o sofrimento ele é causado, vem culpa, vem medo, vem isolamento, vem solidão, vem vergonha, essas pessoas, elas precisam ser vistas, claro, como pessoas que são amadas, que são queridas, que sofrem com uma luta terrível e que precisa de uma ajuda e também de libertação. Ellen G. White diz o seguinte: é interessante que quando você compara o que o autor diz nesse livro, como o seu cérebro é afetado com a pornografia e não com o sexo lícito, existe uma coisa muito diferente sobre essas duas coisas, e ele fala dos danos cerebrais sobre o uso da pornografia, e veja o que Ellen G. White diz. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 230, ela diz assim: os nervos sensitivos do cérebro perderam o seu tono sadio pela mórbida excitação por satisfazer, um desejo antinatural de condescendência sexual. Por que é antinatural? Porque o sexo, Deus o criou não como um elemento isolado de todos, e não como um elemento em que você tem que ser excitado
por uma tela, para automaticamente estar disponível para ter uma relação. De forma alguma. Existe o sexo, ele se desenvolve em um contexto relacional, de aceitação, de amor, de carinho, sem medo, sem culpa e também procurando um compartilhamento do seu corpo, da sua mente, das suas experiências e não somente um consumo. Quando uma pessoa tem um relacionamento sexual com a sua esposa, né, o seu marido, essas pessoas elas fazem parte de todo um conjunto, de todo um contexto, e não é o sexo pelo sexo em si. Por isso, quando se foge desse padrão, os danos eles podem ser tremendos. Mais uma vez, no livro da ação dopamina, a autora diz o seguinte: não diz respeito ao estilo de vida ou a normas sociais, é sobre o modo como a tecnologia transformou a conexão humana. É nesse contexto que eu estou falando. E também nisso entra o próprio sexo, em uma droga em que todos têm acesso, incluindo crianças. E não é de admirar, amigos, que esse efeito ou esse alcance, no que se refere a crianças, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Agora, pergunta a ser feita, né? Quais são as consequências? Quais são as consequências disso tudo, né? Primeiro que a pessoa ela vai ter culpa, ela vai ter medo, ela vai ter isolamento, e além disso, a sua produtividade no seu trabalho vai ser afetada, seus relacionamentos serão afetados, talvez o seu sono também seja afetado, e assim segue. Agora, do outro lado da câmera, em uma pesquisa que foi feita pelo canal History, diz o seguinte: ex-atriz pornô revela fatos insólitos sobre os bastidores da indústria. Algumas vivem com intervenção medicamentosa, com tratamento, e algumas afirmam, inclusive, que têm traumas até o dia de hoje. Olha o que ela diz: pessoas são cruéis e hipócritas. Hoje eu faço tratamento psiquiátrico para não pirar. Essa coisa de fazer parte do pornô é pesada e gera muitas frustrações, pois as pessoas glamorizam a pornografia e não pensam em tráfico e exploração sexual. Experiência desse jovem aí, britânico, né? O que aconteceu com ele? Ele viveu tão viciado na pornografia e que ele chegou ao ponto de afirmar que ele não tinha mais prazer com mulheres. Ele não tinha mais prazer com mulheres, ou seja, ele não tinha mais excitação com mulheres. O que ocorre é algo tão sério que a prática daquilo que nós compreendemos ser normal, ela já não existe mais. Porque o indivíduo, seja homem ou seja mulher, entra numa experiência de projeção virtual em busca de prazer, que ele cria um padrão, que somente aquele padrão faz com que ele tenha uma espécie de excitação. Esse jovem ele passou muito tempo, mas ele conseguiu ser recuperado disso, fez terapia, e muitas vezes, amigos, para se libertar disso, é necessário um conjunto de postura. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não tem como esse tipo de comportamento não afetar os relacionamentos conjugais. E por quê? Porque o homem ou a mulher passa a procurar a satisfação dentro de uma estrutura, dentro de um modelo que concorre com o próprio cônjuge. Agora, diante de uma realidade tão triste, tão difícil, que pode existir entre nós e que pode existir na igreja, que pode existir com pessoas que você conhece, e para mim existe uma diferença um pouquinho mais cruel quando se fala de alguém que está com vício pornográfico. Por quê? Porque uma pessoa que tem um vício numa droga, praticamente, moralmente, ele não se sente afetado. E nem muitas pessoas o julgam, porque só veem como um caso de natureza psicológico. Agora, quando a pessoa passa por esse vício da pornografia, as pessoas só veem como uma questão moral. E quando a gente deveria ver como uma questão moral, nós deveríamos ver como uma questão de natureza de saúde mental e também deveríamos ver também como uma questão espiritual. Por isso vem algumas dicas. Que dicas são essas? Primeiro, as pessoas precisam sair das redes sociais, as pessoas que passam por isso. Ou elas precisam sair, que é uma medida mais dura, mais radical, mais contundente, ou essas pessoas elas precisam diminuir o uso das redes sociais. Por quê, pastor? Porque são janelas, ou são gatilhos que podem levar
algum tipo de consumo. Ou seja, as imagens hoje sensuais, elas despertam gatilhos que podem fazer com que o consumo seja aumentado desse nível de, de conteúdo, de consumo desse conteúdo. Segunda coisa, é preciso ter a ocupação. Pessoas que estão viciadas em pornografias, elas fogem do seu cotidiano e de outros níveis de prazer e de experiência, como, por exemplo, ler, praticar exercício, fazer algum hobby, como cantar, como tocar, como aprender um novo instrumento, ou até mesmo cozinhar, coisa dessa natureza. Outra coisa, a pessoa precisa planejar o seu dia, porque a pornografia, ela chega até o homem, ou até a mulher, até o adulto, até a criança, até o adolescente, como aqueles espaços vazios, aqueles espaços em que a pessoa ela não está ocupada, né? Você já sabe daquela velha frase, né? O que o inimigo é capaz de fazer com as mentes desocupadas, com as mentes distraídas. Então, eu preciso planejar o dia. Que horas eu acordo, que horas eu vou dormir, o que eu vou fazer para que esses espaços eles não estejam abertos. Um outro conselho seria abrir-se com alguém. Eu fico muito feliz com iniciativas como essa, da gente ter culto, da gente começar o dia formando conexões, formando amizades. Por quê? Porque se você me perguntar o seguinte, pastor Lucas, qual é um dos elementos mais fortes para que a gente trabalhe com pessoas que tenham esse tipo de luta, de dificuldade na vida? Eu diria que é a aproximação. A aproximação, amigo, sem acusação, sem pensar primeiro em uma disciplina, mas tratar essa pessoa como ser humano. Eu volto a dizer para você, é mais fácil uma pessoa que tem um vício em uma droga se abrir para uma situação como essa do que alguém que tenha esse problema. Por quê? Porque ela se sente suja, ela se sente culpada, e porque muitas vezes o nosso olhar só é espiritual e não vê que há um ser humano que está ali sofrendo. Quando eu falo espiritual, quando você faz uma abordagem de uma natureza apenas de pecado, mas não se esquece que o pecador ele está doente, ele está enfermo, e ele precisa de uma mão ajudadora. Por isso que a amizade, a confiança, já é terapêutico, porque a pessoa ela já pode dizer, por favor, me ajude, eu estou precisando de socorro. Por isso que nos nossos relacionamentos de igreja, nós deveríamos ser as pessoas mais confiáveis do mundo entre nós. As pessoas mais confiáveis do mundo. Ao ponto de dizer o seguinte, eu estou numa situação tão triste e a primeira coisa que eu não quero é o seu julgamento. O que eu preciso agora é do seu apoio, é da sua aceitação. Não para apoiar o que eu estou fazendo de errado, mas para alguém, para me tirar desse poço, desse abismo, que está acabando comigo, está acabando com o meu relacionamento com Deus, está acabando com o meu relacionamento com minha esposa, está acabando com o meu relacionamento com meus filhos, está me deixando improdutivo no meu trabalho e está causando um vazio enorme na minha vida. Por isso, que dentre os elementos mais importantes que eu considero é essa ponte de um relacionamento sincero entre amigos. Agora, existem coisas que extrapolam e eu vou precisar de uma ajuda. Talvez essa situação ela é tão grave que alguém possa dizer, eu preciso de uma ajuda profissional. E por isso que às vezes a amizade faz a diferença, porque as pessoas podem criar conexões entre profissionais que possam de fato ajudar. E muitas vezes esse tratamento ele não é imediato, os resultados eles não são instantâneos, ele precisa, esses resultados para aparecerem, ele precisa de um pouco mais de tempo. Alguns livros para que você estude sobre o assunto, leia sobre o assunto. Aqui está um dos primeiros. Eu obtive esse livro através de um podcast que eu ouvi muito bom sobre esse tema, mas com a batalha Como Obter Vitória, Liberdade e Cura da Pornografia. Também existe um site que trata sobre esse tema, de Miguel Doni, e lá você pode encontrar esse livro, O Mal que Eu Não Quero. Aqui está o site, e nesse site o autor, na verdade, são colaboradores que tratam sobre esse tema de uma forma assim, muito, muito espiritual, muito equilibrada. Também existe esse outro livro de Strutcher que ele diz sobre que nós somos programados para a intimidade, mas como a pornografia tem sequestrado o cérebro dos homens. Eu concluo, amigos, com mais duas considerações. Aquilo que a pornografia diz e promete e não cumpre, e aquilo que o Evangelho promete e aquilo que o Evangelho cumpre. Tá? O que seria, pastor? Vamos lá. Primeiro lugar, a pornografia diz assim, este é o corpo dela, é um produto.
tomado por mim, o consumidor. Mas o Evangelho diz assim: este é meu corpo, entregue por vós. Na cultura pornô se promove isso. Relaxe e não há nada de errado com suas fantasias. O Evangelho diz assim: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Na cultura pornô, sua vida é encontrada nas suas aventuras escondidas online. No Evangelho, a nossa vida é escondida com Cristo em Deus. Na cultura pornô, as mulheres elas são tratadas como bloggers ou como barely legal, ou seja, como mulheres novinhas, né, ou mulheres mais novas, mulheres mais velhas, que possam produzir prazer. Mas o Evangelho, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, as mulheres, elas precisam, as mais velhas, serem tratadas como se fossem nossas mães, as mulheres mais jovens, como se fossem nossas irmãs. E Paulo diz, com toda a pureza. No Evangelho, perdão, na cultura pornô, a vida real diz assim, você nunca pode negar cada desejo que existe no coração. Não importa o quão degradante, o quão miserável, o quão destrutível seja esse desejo. Mas no Evangelho, João diz assim, esta é a vida eterna, que conheço a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. No livro sobre Mateus, capítulo 5, né, o autor, que já é falecido, né, que deu uma contribuição enorme para a teologia, John Stott, ele fala, né, que a nossa satisfação era precisa estar em Deus. E nessa satisfação que está em Deus, a gente pode encontrar liberdade de vivermos à altura de filhos de Deus. Em João capítulo número 8, versículo 36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa liberdade, sabe, amigos, que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. Essa liberdade que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. Enquanto nós vivemos em um mundo hoje dizendo que você pode se satisfazer de várias maneiras, existe satisfação plena, completa, total e absoluta em Jesus Cristo. E quando nós temos essa satisfação plena, total e absoluta em Jesus Cristo, nós vamos viver os outros relacionamentos, as outras conexões dentro da cosmovisão cristã. Há muita alegria, sabe? Há muito prazer na vida, na existência que está em Jesus Cristo. Porque a vida em Jesus Cristo, onde não somente existe uma libertação completa de tantas coisas que podem nos destruir, como também nos conduz a uma experiência real de vida com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e também com a nossa igreja. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a mim, que nós sejamos instrumentos de Deus para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. E não se esqueça, amigo, que há muitas pessoas hoje que precisam viver de libertação. E essa libertação se encontra em um nome poderoso. E esse nome poderoso é Jesus Cristo. Onde não somente existe poder para viver o Evangelho, mas também existe, além do poder de viver o Evangelho, existe o resgate do padrão do Éden, daquilo que Deus sonhou para a nossa sexualidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça, nos dê a alegria de vivermos como filhos de Deus, de acordo com seus planos e sua vontade. Muito obrigado. Amém. Pastor, esse é um tema recorrente aqui em nossos encontros, porque, de fato, essa é uma grande necessidade que nós temos de falar sobre esse tema. Os meus amigos já estão aí levantando a mão, vão levantando a mão aí, eu já vou abrir aqui para vocês. Eu só queria, pastor, corroborar com as suas palavras, né, dizendo que hoje eu tenho trabalhado como terapeuta e atendido muitos homens, e tenho dito que nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia. É uma epidemia, né? É uma epidemia nessa questão da pornografia. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos, pessoas de mais idade. Então, esse é um tema que nós precisamos, inclusive, pregar nas nossas igrejas, né? Quando a gente começa a ler as cartas de Paulo,
né, as cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Coríntios, né, a gente vai ver que ele aborda muito sobre o tema da pureza sexual. Ele fala muito sobre esses assuntos, né? Então, eu queria já deixar aqui uma pergunta ao pastor: de que forma nós, como igreja, falando agora de forma institucionalizada, de que forma nós, como igreja, poderíamos melhorar, digamos assim, o acesso a temas como esse nas nossas igrejas? Como que dicas o pastor poderia dar aí? Eu sei que há muitos anciãos aqui, líderes, para que nós, como líderes, poderíamos estar trabalhando com esses temas dentro das nossas igrejas. Muito boa pergunta. Eu quero colocar agora 3 coisas fundamentais, 3 coisas. Primeira delas, descubra algo muito óbvio, que nós estamos vivendo em 2024, que as pessoas estão na era da informação, na era do acesso, e que sua igreja, que sua família não é diferente. Ou seja, descubra o mundo atual, tá? Eu sei que às vezes a gente não gosta assim de ter muito acesso, né? Tem algumas pessoas que acham que é vantagem não estar ligado no mundo atual. Tem pessoas que acham, não, porque esse negócio aí de Instagram, de internet, de ter acesso. Bom, se você não está conectado em tudo isso, pelo menos saiba como funciona. Você sabe por quê? Porque as pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, a cada quarta, a cada sábado, a cada domingo, todas, quase todas elas vêm desse mundo aí, dessa realidade. Todas elas. Então, conheça a realidade. Um líder espiritual, ele precisa conhecer a geração que ele está liderando. Olha só. O líder precisa conhecer a geração que ele está liderando. Número 1. Número 2. O líder, ele precisa se aproximar disso. Hoje eu estou aqui em Belém e vou fazer 3 seminários. Todos os seminários que eu irei fazer, eu achei muito bonito aqui. Eles disseram o seguinte: pastor, dê ênfase ao contato, dê ênfase ao pastoreio, dê ênfase à visitação, a estar junto. Por quê? Porque às vezes, amigos, nós temos que ter um equilíbrio. Às vezes é muito programa, é muito evento, é muita atividade, mas é muito pouco contato com as pessoas. Tá? Então a gente tem que ter contato, a gente tem que ter aproximação. Seria a segunda coisa. Primeiro, conheça a geração que você lidera. Segundo, se aproxime das pessoas que você lidera. E a terceira coisa, conheça quais são as maiores necessidades do rebanho que Deus colocou em suas mãos, ou em nossas mãos. O pastor Bolhon dizia uma coisa bem interessante. Ele falou o seguinte: muitos pregadores hoje, eles não falam ao coração das pessoas porque não sabem o que as pessoas estão passando. Não sabem o que as pessoas estão necessitando. Então, como líderes, a gente precisa, olha, conhecer a geração. Como líderes, a gente precisa se aproximar dessa geração. E como líderes, aproximar dessa geração e conhecer essa geração, e aqui eu trabalho o ponto número 3, né? Eu digo o seguinte: traga temas como esses para a igreja. Fale isso do púlpito, fale isso numa comissão de igreja, e, claro, sempre apresentando soluções. Vai ter agora retiro, né, do carnaval aí, do final do ano, coloca isso na agenda. Vai ter JA, coloca isso na agenda. Ou vai ter algum encontro, coloca isso na agenda. Tá? Porque eu acho que esses são os elementos básicos, que eu diria, para que a gente possa atender tanta gente que precisa. Excelente, pastor, excelente. Edilson, pode falar, meu querido. Bom dia, parabéns, pastor Lucas, pela mensagem. Eu queria saber primeiro se o senhor vai disponibilizar se pode disponibilizar essa palestra aqui no grupo, né? Para que a gente possa, quem sabe, aplicar ela também, né? Com os nossos liderados aqui. Não, claro, sim. Toda minha apresentação, todo tipo de apresentação que eu faço, ela é compartilhada. Então, terminou aqui, eu envio para o Atlibre ali, ele vai passar para você. Obrigado, pastor. Obrigado, Adilson. Tiago Henrique, fala aí, meu querido. Bom dia, prazer, pastor. Obrigado pela mensagem. Eu só queria ver do site que o senhor postou ali rapidamente. Eu sei que o senhor vai compartilhar. O senhor compartilhou ali nas referências bibliográficas um site cristão bem equilibrado que o senhor citou. E
a gente tem acesso àquele site também, né? Ah, tá bom. Na própria apresentação, Tiago, você vai encontrar, Já tá? tem. É o mal que habita em mim, tá bom? Ok, Aí você obrigado. vai encontrar no próprio, quando eu compartilhar, você já vai encontrar lá e vai ter acesso. E também da bibliografia, que você pode adquirir outros livros também. Aquele livro sobre o dano que a pornografia faz no seu cérebro, ele não está, eu não encontrei ele em português, mas se eu não me engano, tem algumas cópias aí traduzidas na internet também. Eu encontrei ele recente agora, por Foi, agora. né? Vou passar para o Livre. Obrigado. Ok, então se passa para ele. Obrigado. Aí aqui tem que ser uma troca, né, irmão? A gente dá e recebe, é bênção Sim. dada, bênção compartilhada. Aí Amém. você envia para mim também, porque eu tenho interesse, porque eu não achei Com esse certeza. material completo, não. Consegui ele recente agora. Obrigado. Tá bom. Tiago vai Obrigado, me Tiago. passar, eu passo para você, pastor, com certeza, tá? Tá legal. Obrigado, Tiago. Itamar, fala, meu querido. Tem que ligar o seu áudio, Itamar. Bom dia, pastor Lucas. Bom Uma dia. bênção. Já tive casos assim de pessoas que eu conheci que se envolveram da igreja com isso. E o rapaz, acho que o Atilibe lembra, né? Um jovem, e a gente nunca desconfiava, né? De forma nenhuma. Estava no meio da gente ali, mas depois descobriram. Uhum. E um detalhe importante, que ele tinha ido para os Estados Unidos, jovem, e realmente uma moça lá gostou dele, queria casar com ele fugiu da raia. Entendeu? Isso é muito importante. Daí começaram a juntar assim as peças, né? E descobriram. E hoje ele está preso, mas por bom comportamento, ele é muito inteligente na informática. E realmente, pastor, ele hoje fez um trabalho lá dentro da penitenciária aqui em Curitiba, e ele está assim passando o dia fora e só vai dormir na cadeia, né? Uhum. Liberdade. Mas a gente realmente é um tema muito importante que pouco é divulgado, não é verdade? Dentro das igrejas. Mas E parabéns. uma coisa aí, Tamar, é que essa situação, você disse algo bem interessante aí. Você disse assim, pastor, ninguém imaginava, né? E eu vou dizer uma coisa, amigos, isso pode atingir qualquer um de nós, tá? Perfeitamente. Líder da igreja, pastor, ancião, pessoa que está na comissão da igreja. E o pior é que quanto mais você tem uma responsabilidade nessa igreja, mais você sofre, porque você é um líder e você quer ajudar a igreja e você está precisando de ajuda. Então é muito importante que o quê? Eu não sou terapeuta, né? Eu sou pastor, leio sobre o tema, gosto sobre o tema e acho interessante, mas eu compreendi uma coisa, é que a gente precisa ver o ser humano como um ser humano, como aquilo que o pecado é capaz de fazer, né? E não olhar ali, é um ancião, é um pastor, porque a gente pode, às vezes, criar barreiras, né? Mas olhar para o ser humano que está passando por isso. E, de fato, Itamar, acontece isso, né? Acontece de você menos, da pessoa que você menos imagina, ali tem um sofredor que está precisando de atenção. Mas obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Deus abençoe o senhor e a família e todos nós também aqui, tá? Feliz Amém. sábado a todos. Obrigado, Itamar, pela sua pergunta. Carlos, queria fazer uma pergunta também? Bom dia. Deixa eu primeiro tirar uma dúvida para ver se o que eu escutei está certo. O senhor mora ou o senhor está viajando em Belém? Eu viajo, estou viajando aqui em Belém. Eu moro em Brasília. Ah, tá. Então, durante a sua presença aí, só para falar no assunto de Brasil e não só do tema, já que eu tenho um primo aí que mora e trabalha aí, se o senhor puder ir no Tia Dogs para eu poder prestigiá-lo. E, de repente, vamos supor, durante esse momento, passar a palavra para ele. Essas coisas assim, é claro que é bom, mas como o senhor sabe que tem aqui a cultura gaúcha também e sabe que existe o Grenal aqui, como esse primo é bem colorado, se puder prestigiá-lo, eu agradeço, que aí a gente já pensa um pouco pelo lado Brasil, né? Tá certo. Aí o senhor pode Carlos prestigiar esse primo. Fala, Tilibe. Carlos e as suas intervenções aí. Não, é que aí nesse ponto eu tô pensando em Brasil, né? Já que eu não tô Tá em bom, Belém, né, Tilibe? tá ok. Uhum. Obrigado pela sua colaboração aí. Helder, por favor.
Helder? Fala, Helder. Opa. Pode falar. No seu Itamar ali, primeiramente, bom dia a todos aí, pastor Lucas. Parabéns pela sua apresentação. Através da resposta do colega aí, do irmão, acho que é Itamar, tu contemplou a minha dúvida, né? E porque a gente não tem que criar barreiras. Isso aconteceu dentro da minha família, de pastor muito íntimo da família, ter abusado da minha irmã. E isso cria uma barreira que marca profundamente a família, no sentido de virar as costas e rotular o cristianismo como algo ruim. E o pastor Lucas, é um ser humano e nós temos que ter essa compreensão. E é bom que isso é discutido dentro do IACS, ali, que é a igreja que eu frequento, que isso se torna saudável no sentido de que nós temos que quebrar essas barreiras e realmente perdoar essas pessoas que acabam ocasionando isso, sabe? Então, eu agradeço pela sua mensagem, porque é muito importante realmente e dá um discernimento da gente poder auxiliar. Então, obrigado. Fui contemplado com a sua resposta com o irmão Itamar aí. Obrigadão. Amém. Legal. O Cleici, fala, meu querido. Bom dia a todos, um feliz sábado. Eu só queria contribuir um pouquinho aí. Infelizmente, hoje está sendo desfeito vários casamentos de pessoas que conviveram aí 50, 40 anos com o seu cônjuge e estão sendo desfeitos porque, infelizmente, as pessoas estão indo nessas fontes que são fontes contaminadas pelo inimigo, e as pessoas estão deixando seus cônjuges em função desse relacionamento virtual. Infelizmente. Eu penso, sabe, Cloeci, né? Eu penso que existe um conjunto de coisas que podem levar a isso, certo? Eu não coloquei muitos motivos, mas eu acredito que existe um conjunto por aí, né? O vazio humano, o vazio do ser humano, que muitas vezes não procura um nível de satisfação, de prazer em Deus. Os relacionamentos que vão se desgastando. A falta também, quando fala em termos para cristão, de vigilância, né, de dependência de Cristo, e assim sucessivamente. Deixe-me só colocar aqui um carregador que está aqui falhando, só um instantezinho, por favor. Então, amigos, uma das coisas básicas são os relacionamentos, né? Eu acredito que quando a gente vive bem com os nossos relacionamentos, isso pode afetar muito, muito a nossa saúde mental, né? É por isso que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, né? É porque nesses relacionamentos a gente se abre, a gente fala, a gente escuta, e isso se torna terapêutico, e a gente é ajudado e a gente ajuda muitas outras pessoas. Mas claro que a gente precisa considerar isso de forma muito mais ampla. Muito bom. Muniz, Isa, fala aí. Só ligar o seu áudio. Tem que ligar o seu áudio. Isso. Oi, gente. Bom dia. Feliz sábado e parabéns, pastor, pela colocação aí. Acho que o tema é um tema importantíssimo. E uma coisa que me chamou a atenção, eu queria até perguntar para o pastor, assim, se por onde ele passou e da forma que ele compartilhou esse conteúdo, por onde ele tem estado, o pessoal tem comentado sobre isso. Eu percebi que tem uma pesquisa que fala ali sobre a improdutividade, né, do homem a partir do momento que ele está vinculado à pornografia, né? E na pesquisa fala que o homem ele tem esse período, vamos dizer, de imaturidade, ou de estar dentro disso, dos 24 aos 35 anos. E eu percebo que esse é
um dos períodos muito importantes para o homem, na questão de provisão, de até do seu campo profissional, né, ali. Então, é um dado bem forte, assim, porque são 10 anos ali, daqui a pouco, de envolvimento, vamos dizer assim, né, uma média de tempo. Eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar muito, ler muito sobre isso. Nós que estamos reunidos aí como homens, como líderes, né, de famílias, e aí eu queria que o pastor colocasse alguma coisa em relação a isso, né, porque é um tempo muito grande de improdutividade, né, digamos que é um dos tempos mais produtivos do homem, vamos dizer assim, dos 25 aos 34 anos, né. É uma boa consideração essa que você está falando, né, a pesquisa aponta isso. Primeiro que a primeira pergunta que você fez, como é que tem sido aí quando eu apresento isso? Amigos, eu vou dizer algo para vocês, né? Geralmente alguém me procura e diz, pastor, ou estou lutando, ou já venci, pela graça de Deus, essa situação. Então, é muito difícil, às vezes, eu estar apresentando isso sem ter um retorno de alguma pessoa, claro, dizendo, olha, pastor, eu estou vencendo. E é bom isso, sabe? É bom isso porque as pessoas estão dizendo o seguinte, olha, quando você admite que você tem a doença, é mais fácil você criar um processo de cura, de restauração. É muito mais fácil. E uma coisa que me impressionou é que existem casos em que as pessoas dizem o seguinte, foi uma pessoa que esteve mais perto de mim que me ajudou a sair disso. Olha só que coisa interessante. Inclusive, eu conheci um caso de um líder da igreja que ele disse, pastor, incrível que pareça, a pessoa que mais me ajudou a deixar tudo isso foi a minha esposa. Olha só, olha que coisa incrível. Tá? Ele disse que a esposa foi um agente de Deus então, que essa esposa ela foi muito madura, né, para entender as coisas e também muito cristã ao mesmo tempo. Mas voltando aqui ao tema que você destacou, que é esse período, de fato, esse é o período não somente em que você tem uma identidade no trabalho, daquilo que você vai fazer pelo resto da vida, como afeta duas coisas, né? E essa observação do Moniz é muito interessante, porque afeta duas coisas. Duas coisas. Primeiro, afeta a nossa profissão, tá? Porque é uma época que nós estamos muito produtivos, é alguém que já saiu da faculdade, ou seja, aquilo que você vai produzir ao longo de toda a sua vida, e também afeta o nosso casamento, o nosso lar, porque geralmente é nesse período que você se casa e você se fixa em uma profissão. Não é de se imaginar que a pornografia atinge justamente aquilo que mais vai afetar a nossa vida, o nosso trabalho e a nossa família, tá? E justamente nessas duas coisas, trabalho e família, são duas dádivas que Deus deu para o ser humano e que ele precisa viver essa experiência, tanto do trabalho como também da família. E agora, olhando para termos espirituais, isso é tão grave, isso é tão sério, é tão grave e tão sério, porque o ser humano, ele procura satisfação e realização naquilo que ele faz e nas conexões que ele produz em sua vida, ou seja, a sua família e o seu trabalho. Então isso é tão sério, mas tão sério, que as maiores dádivas que Deus deu para o ser humano, que é o seu trabalho e também a sua família, são altamente comprometidos. Altamente comprometidos. Por quê? Porque é muito difícil alguém ter um vício na pornografia, amigos, e ser produtivo, manter concentração. É muito difícil uma pessoa que tem vício em pornografia viver olhando para as mulheres de forma pura. Ele não consegue. Por quê? Porque ele faz uma projeção daquilo que ele está consumindo, então ele não olha o corpo de uma mulher com pureza. É possível olhar o corpo de uma mulher com pureza? É possível. É possível uma mulher olhar o corpo de um homem de maneira pura? É possível, claro que é. Paulo já disse isso. Ali quando ele diz, olha para a mulher mais velha como mãe, a mulher mais nova como irmã. Mas a pornografia, ela distorce isso. Por quê? Porque ela torna o ser humano um produto. O ser humano se torna um produto que alimente as fantasias que o outro ser humano está criando. Excelente. Pastor, nós queríamos agradecer ao pastor pela mensagem de hoje, dizer que essa é uma mensagem extremamente oportuna para o nosso tempo, para nós como homens. Eu tenho batido nessa tecla aqui algumas vezes durante os nossos encontros, e todas as vezes que nós temos esse assunto abordado aqui, nós crescemos, nós aprendemos, né? E que
o Senhor possa nos ajudar a enfrentarmos esse mal, que é um mal que atinge igrejas, famílias, escolas, sociedade como um todo, né? E que nós possamos realmente vencer pelo poder de Cristo, né? Pastor, eu sei que o pastor tem as suas atividades aí em Belém, Amém. mas eu gostaria de pedir para que o pastor orasse por nós nesse momento, pastor. Uhum, O senhor claro, pode fazer uma claro, oração? vamos orar então. Claro. Senhor Deus, obrigado pela vida, obrigado por esse momento especial que nós estamos unidos como irmãos. Nos ajuda a crescermos, Senhor, a experimentarmos aquilo que há em Cristo, que é a vida abundante. E essa vida abundante afeta nossos relacionamentos, afeta nosso corpo, afeta nosso cérebro, nossa mente, afeta nossas escolhas. Nos ajuda, Deus, a viver os prazeres que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, a sermos instrumentos em que pessoas que estão em lutas possam sentir em nós alguém de confiança, um irmão em Cristo que está disposto a ajudá-lo, a ajudá-la a vencer seus obstáculos e suas lutas pessoais. Nos dê um bom dia, Senhor. Que esse sábado seja de bênção para todos nós, em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Lucas, mais uma vez, que Deus o abençoe aí, abençoe o seu ministério, continue levantando essa bandeira aí, tá? Bandeira do Ministério do Amém. Homem, Amém. para que nós Amém. possamos ter um ministério fortalecido. Aos meus amigos homens valentes, obrigado mais uma vez por estarem aqui, que Deus abençoe você, um feliz sábado. Essa mensagem está gravada, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês, compartilhem para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E lembrando que no meu canal você vai encontrar todas essas mensagens durante o ano que foram mencionadas aqui. A gente tem muito material que você depois pode estar usando aí na sua igreja, auxiliando também no Ministério do Homem aí da sua igreja, tá bom? Gente, que Deus abençoe. Feliz sábado, gente. Deus abençoe. Feliz sábado, gente. Valeu, abraço. Até mais Valeu, para todos. abraço. Sábado. Valeu. Até mais, bom sábado. Deus abençoe, amigos. Obrigado. Prazer. Valeu, sábado. Abraço, Tchau. obrigado.